Good afternoon, church. We're glad you're here with us. Estamos muito felizes que Let's você está continue aqui to conosco. receive more of God Vamos as we continuar a had receber a mais de great Deus. night yesterday Tivemos with uma noite prayer. maravilhosa ontem de The Bible oração. says in Psalms 104, A Bíblia diz nos 33, it Salmos, says, I will sing to the Lord all eu my vou life. cantar ao I will Senhor sing toda a praise to minha my God vida. as Vou long as I cantar live. louvores ao meu Amen. Deus Let's enquanto eu fix our viver. eyes on Jesus Vamos this fixar os afternoon. nossos olhos Amen. em Jesus nessa tarde. Oh, we look to the sun, set our eyes on our Savior, see the image of love, sing His praises forever. Oh, we look to the sun. Salvation, tearing to the dead of night. See the kingdom bursting to color at the speed of light. We sing freedom, shaking up the atmosphere as the shadows fade into nothing as the day appears. Beyond the skies above, love reaching out for us, the everlasting one, Jesus our God. Oh, we look to the sun, set our eyes on the Savior, see the image of love, sing His praises forever. Oh, we look to the sun. We sing creation, waking up to kingdom come. See the hope of heaven shining like the rising sun. Now forever lifted up from death to life. As the shine is fading, nothing is endless night. Beyond the skies above, love reaching out for us, the everlasting one, Jesus our God. Oh, we look to the sun, set our eyes on the Savior, see the image of love, sing His praises forever. Oh, we look to the sun. We sing together. Beyond the skies above, love reaching out for us, the everlasting one, Jesus our God. Beyond the skies above, love reaching out for us, the everlasting one, Jesus our God. Oh, we look to the sun. Oh, we look to the sun. Oh, we look to
Worthy is the Lamb. Amen. Let's lift our hands to heaven right now. God, we thank you, Lord, for this time, Lord. We thank you, Lord, because of your mercy and kindness. Lord, we're here, God, to thank you because you have been amazing to us, God. Start thanking him right now for whatever you've been through, and you received blessings for him. Start thanking him for your life, for the family that you have. We trust in you, Jesus. We thank you for the cross. We thank because you died for us and you resurrected one day. We thank you, Lord, because we are more than you are enough for us, God. We thank you, Lord, because you're amazing, God. And we worship you. We give all the praise. Have your way, God. Grace that flows like a river, washing over me. Fount of heaven, love of Christ, overflowing me. Thank you, Jesus. You set me free. Christ our Savior, you rescue me. Take this life deliver, a vessel of your love. Holy now they holy to see your kingdom come. Thank you, Jesus. You set me free. Christ our Savior, you rescue me. Oh, thank you, Jesus. You set me free. Christ our Savior, you rescue me. Lift up your hands to heaven. Oh God, you give us life, you give us a new chance, God. And that's why we are here, God, to worship you, to give our best and nothing less. You've given me life, you've opened my eyes. I love you, Lord. I love you, Lord. You've entered my heart, you've set me apart. I love you,
set me free. Christ, my Savior, you rescue me. Thank you, Jesus. You set me free. We sing. Christ, my Savior, you rescue me. Thank you, Jesus. We worship you, God. Have your way, God, in our lives. God, let us focus on you, Jesus. Let us surrender ourselves to you, God. We need you, Jesus. We adore you, God. We thank you, God, because you have been amazing. You saved us. You give us a life with you, Jesus. We thank you, Lord, for the cross. We worship you, God. Have your way. Have your way in our lives. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. We sing. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. All the earth will shout of your praise. Our hearts will cry. These bones will sing, great are you, Lord. All the earth will
shout your name. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. Sing. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. We sing one more time. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Hallelujah. Now it's the time of prayer, the prayer of faith. In the book of James, chapter 5, verse 16, there is a question there. Is anyone among you suffering? Em Tiago tem uma Is pergunta ali anyone no among capítulo you 5. in Tem trouble? alguém entre vocês sofrendo? Make the prayer of faith. Faça a oração And da the fé. prayer of faith, E a oração you da make fé the sick well. fará com que o doente fique There bem. is no barrier for distance. Maybe you Não are tem here barreira today para in this distância. church, or someone Talvez is você far está away aqui from na you. They igreja are ou sick, they are in alguém troubles. They are que você suffering. conhece está They are doente. suffering, and we can join together E nós podemos juntos agora in unir a nossa prayer, fé and God's going to e release orarmos. miracles. E Deus The vai liberar primitive milagres. church was A praying igreja for Peter. primitiva estava Peter, orando he por was in Pedro. prison, Pedro estava but na the church cadeia, was praying for him, mas a igreja estava orando and por God ele. sent one angel E Deus enviou um to anjo Peter on the prison. Do you tá, believe onde that Pedro estava, your lá na prayer cadeia. is powerful and Você effective? crê? Let's pray together. I want to pray for you. And if you know Você crê que sua someone who oração é is suffering, poderosa e efetiva? pray E se for them. você Your sabe de prayers alguém were que está powerful, sofrendo, because your ore prayer por is essa in the name pessoa, of Jesus porque a sua Christ, the oração one é who no have meio de all the Jesus. power on É earth and aquele que heaven. tem todo o poder. Father, we Pai, join together in our Juntos prayer, nós unimos em oração and we pray e in, nós in your oramos name. no teu We nome. pray in the powerful name of Oramos Jesus no Christ, poderoso nome the de one who Jesus, died and rose aquele que again. morreu e On ressuscitou. today, he is above all things, and every knee should bow before his name. E hoje ele está acima de todas as Father, coisas. we are Todo here joelho, gathered diz a together Bíblia, as a deverá se church, dobrar. praying for E our nós aqui brothers, estamos sisters, those who are orando. sick, Nós those who are oramos por aqueles que estão suffering doentes, in sofrendo, troubles. passando Father, we por problemas. pray that you can Oramos touch their para que o Senhor lives. toque a vida Father, deles. right now, send your Senhor, power. envia Send teu the Holy poder. Spirit
o Espírito Santo sobre a vida deles. Envia anjos para tocar aqueles que estão sofrendo, estão com dor. Oramos pela nossa família, amigos que estão nos hospitais. Nós nos juntamos agora na nossa fé e cremos que Tu és poderoso para liberar milagres. Em nome de Jesus, toque nossos irmãos e irmãs, aqueles que estão na igreja. Quebre o poder da enfermidade, o poder da adição, do vício, o poder de Satanás seja quebrado agora. E eu também abençoo meus irmãos, aqueles que estão longe de nós. Vá até eles e toque a vida deles. Eu oro também por aqueles que estão nos assistindo online. Toca a vida deles, Pai, que ao ouvir as nossas orações, eles sejam tocados. Talvez eles estão orando por alguém que está doente. Ouça a oração deles. Em nome de Jesus, eu abençoo meus irmãos e irmãs e declaro cura. Todo o poder de Satanás que está tentando destruir pessoas, nós oramos contra esse vírus que tem vindo para destruir e matar pessoas. Aqueles que estão doentes, visita eles agora no hospital, Senhor, na casa deles. Abençoa a vida deles. Nós oramos em nome de Jesus. Toca e traga cura sobre a Tua igreja e nós vamos dar ao Senhor toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus. Seja abençoado e receba o poder do Senhor sobre a sua vida. E se você crê, grite aleluia. Aleluias. Toda glória pertence a Ti, Jesus. No Seu nome nós esperamos que em poucas semanas possamos estar juntos novamente, pregando a palavra de Deus e também compartilhar essa palavra e que o Espírito Santo de Deus possa ungir a sua mente, o seu coração e você receba a palavra de Deus hoje. Prepara seu coração. E hoje a mensagem é a presença de Deus. Eu quero te falar sobre a presença de Deus. Eu não sei como é para você, mas na minha opinião, não tem nada nessa terra que é mais forte, mais poderoso e mais maravilhoso do que a presença de Deus. Eu já tive muitas experiências com a presença de Deus, desde que eu nasci de novo. E a presença de Deus, meus queridos, transforma as nossas vidas. Traz-nos paz, conforto, alegria e transforma os nossos corações e nossa maneira de viver. E hoje eu quero te animar a buscar a presença de Deus como nunca antes. Por quê? Porque Deus prometeu: você vai me buscar e você vai me encontrar quando você me buscar de todo o seu coração. E Moisés, ele é um personagem bíblico que nos encoraja a buscar a presença de Deus. E nós vamos ler alguns versículos do livro de Êxodo. Se você tem sua Bíblia, por favor, abra Êxodo 33, verso 7, que diz assim: Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele a chamava de tenda do encontro
E todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro, que estava fora do arraial. A Bíblia fala que Moisés tinha um lugar muito especial para ele buscar a presença do Senhor. E ele colocava a tenda fora do arraial. Hoje, é claro, você não precisa dessa tenda para buscar a presença do Senhor. Se você quer a presença do Senhor na sua vida, você só precisa buscá-lo. Todos nós sabemos que Moisés, ele foi um homem que buscou a Deus. Ele teve a presença de Deus na vida dele. Ele foi um homem usado por Deus e um homem que teve o Espírito Santo na sua vida. E nós sabemos, queridos, que naquele tempo as coisas eram diferentes do nosso tempo de hoje. Hoje a gente pode encontrar Deus onde a gente está. Se você já entregou sua vida a Jesus e Ele é o seu Salvador, você se tornou a casa de Deus. E você é o templo do Espírito Santo. Você pode imaginar isso? Olha que maravilha. Ele vive dentro de você. Mas no Velho Testamento, não era a mesma coisa. Eles só tinham o Espírito Santo por alguns momentos, para fazer alguns trabalhos. Mas quando Jesus ressuscitou, Ele enviou o Espírito Santo para todos aqueles que nele crê, para que receba dele. Eu vou repetir. Quando Jesus ressuscitou, Ele enviou o Espírito Santo para todo aquele que nele crê, o ama e o serve. No passado, eu tive uma vida cheia de falhas. Eu era um viciado, um pecador. Até que o dia que a presença de Deus entrou na minha vida através do Espírito Santo. E desde aquele tempo eu tenho sido restaurado, dia após dia. Eu não sou perfeito, mas desde que eu comecei a andar com Deus, a minha vida tem sido restaurada. Talvez você está nos ouvindo hoje e você já também experimentou a presença de Deus na sua vida. Mas talvez foi há muito tempo atrás. E talvez agora você está passando por um tempo de esfriamento espiritual. Agora é hora de você se voltar para Deus. É hora de você voltar para Ele, porque Ele está esperando por você. Ele diz: meu filho, minha filha, venha para a minha presença. Por favor, ouça a voz de Deus. E a primeira coisa que você tem que fazer é voltar buscando a Ele. Essa é a primeira coisa. E você tem que tirar um tempo. Pare de fazer o que você faz normalmente e vá para a presença dEle. Talvez vai ser na sua casa, talvez na igreja, nos momentos de oração na igreja, ou no seu quarto, às vezes numa mata, ou numa montanha, ou em algum lugar onde você vai estar a sós com Deus. E isso é o que você precisa, separar esse tempo para estar a sós com Ele. E eu quero te animar hoje a voltar à presença do Senhor. Volte
Retorne a essa presença maravilhosa. Moisés, ele costumava armar essa tenda fora do arraial. E naquele tempo, quem queria buscar ao Senhor também deveria ir a essa tenda. E ali Deus iria se manifestar, naquele lugar. Nós também precisamos armar essa tenda. Mas entenda, isso não é uma tenda real, não é, mas é um lugar, um tempo que nós separamos para buscar ao Senhor. Nós precisamos disso. Precisamos fechar todas as portas da distração. Hoje em dia a gente tem muitas distrações. O Facebook, o WhatsApp, tudo que vem da internet, telefones celulares. We need to acalmar nós mesmos e separar um tempo para estar na presença de Deus. E eu quero te desafiar, faça isso. Moisés, ele tinha essa presença de Deus, mas ele não era perfeito. Ele também não era um homem forte. É interessante entender que Deus escolhe pessoas fracas. Entenda isso, Deus escolhe pessoas fracas. Moisés tinha suas fraquezas para que o poder de Deus pudesse ser aperfeiçoado nessa fraqueza. Aqueles que se sentem fracos, você que está me assistindo, talvez você está se sentindo fraco. Você tem um potencial para ser visitado por Deus, sim. Porque quando você se sente fraco, Deus é mais presente. Eu amo esse versículo, 2 Coríntios 12, 9, que diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A minha graça é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Querido, eu já tive muitas experiências com a presença de Deus. E eu me lembro que em todas essas experiências, praticamente todas, quase todas, eu estava passando por um momento de fraqueza, de derrota. E aí a presença de Deus veio, me encheu com a sua força, sua graça. E eu escutei a voz dele. E eu fui fortalecido e cheio da alegria. E naquele tempo, eu estava me sentindo fraco. E Moisés, ele teve uma intimidade muito grande com Deus. Vamos ler o versículo 11 de Êxodo 33. O Senhor falava com Moisés, face a face, como quem fala com seu amigo. Olhe para o nível de intimidade que Deus tinha com Moisés no Velho Testamento. Mas aquilo acontecia no Velho Testamento. Mas pense, imagine agora que temos o Espírito Santo que vive dentro de nós. Agora, a gente pode conhecer mais profundamente a Deus. Você pode ver esse nível de intimidade? Podemos ter muito mais. Porque agora o Espírito Santo vive dentro de nós. E nós somos o templo dele, a casa dele.
E Deus é capaz Ele é capaz de colocar dentro de nós os seus sonhos. Sonhos que você provavelmente nunca sonhou antes. Deus é capaz de dar-nos visão, que através do Espírito Santo você será capaz de fazer o impossível. Por quê? Por causa da presença de Deus. Moisés foi capaz de ver o impossível, o invisível, e fazer aquilo que era impossível. Ele foi capaz de ver o invisível. E aí ele foi capacitado para fazer o impossível. Esta é a razão porque nós precisamos ser cheios da presença de Deus. Através da presença de Deus, Ele vai colocar sonhos nos nossos corações. Ele vai tirar-nos de situações que talvez você esteja hoje e vai restaurar áreas nas nossas vidas. E eu tenho experimentado isso. Anos atrás, Deus colocou sonhos no meu coração, me deu visões, e hoje eu vivo os sonhos que Ele pôs no meu coração. Se você olhar para a vida de Moisés, ele estava passando por um tempo difícil, um tempo de confusão, conflitos. Ele tinha recebido uma palavra de Deus. Deus tinha falado com ele. Deus tinha falado para ele: você vai libertar meu povo das mãos de Faraó. Deus tinha falado isso para ele. Mas aí veio um tempo que Moisés estava se sentindo tão cansado e ele se sentia incapaz de fazer o que Deus tinha chamado ele a fazer. E o que Moisés fez? Porque ele se sentiu incapaz, ele foi falar com o Senhor. Vamos ver o que ele disse? Vamos ler? Êxodos 33, 12 a 14. Fala assim: Moisés disse ao Senhor: eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me disseste quem enviarás comigo. Disseste: eu conheço você pelo nome, e você alcançou o favor diante de mim. 13. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faças saber, neste momento, o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que essa nação é teu povo. Deus respondeu: a minha presença irá com você e lhe darei descanso. Aleluia. Você pode ver aqui, Moisés, ele estava indo por um tempo de tanto conflito na vida dele, na alma dele. Ele não estava duvidando de Deus. Ele estava apenas abrindo o coração dele para Deus. Isso não é um pecado. E você também pode fazer isso. Você pode ir a Deus e dizer: Senhor, eu estou aqui porque eu estou passando por problema. Abra o seu coração diante do Senhor. É isso que você deve fazer. E você viu ali no verso 12: Senhor, o Senhor me comandou para tirar esse povo, mas o Senhor não me disse quem vai andar comigo, quem vai me ajudar
durante essa jornada. Queridos, ele estava falando para o Senhor: Senhor, o Senhor me chamou para libertar o povo, mas o Senhor não fala para mim quem vai me ajudar. Eu estou sozinho. Eu me sinto incapaz. Eu não sei como falar. Me ajude. Muitas vezes a gente se sente assim. E ele estava perguntando como o Senhor me deixou sozinho, porque ele sentia que ele estava sozinho na liderança. Muitas vezes a gente se sente da mesma maneira. Sentimos confusos. Temos às vezes uma promessa de Deus. Deus já falou com você. Você costumava sentir a presença dele, mas agora você se sente perdido nos seus conflitos e as suas emoções, e você não sabe como as coisas vão caminhar, e você não sabe nem como as coisas vão mudar. Você está se sentindo assim? Eu sei, muitas vezes a gente se sente perdido, e Moisés estava dessa maneira. Ele sabia que ele precisava libertar o povo. Mas ele disse: Senhor, o Senhor não me disse quem irá comigo. Moisés, meus queridos, ele viu a presença do Senhor antes. Ele viu milagres no Egito. Você se lembra das 10 pragas? Ele viu tantos milagres. Ele viu o mar vermelho se abrindo. Mas agora ele está pedindo: Senhor, me mostra o próximo passo. O que eu tenho que fazer? E o que Deus disse para ele? Vamos ler mais uma vez o versículo 14. Deus respondeu: a minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. Ele estava perguntando: Deus, me mostra quem vai me ajudar. E o que Deus disse? A minha presença irá com você. E se minha presença vai com você, eu te darei descanso. Você sabe quando esse descanso virá para você? Quando você tiver um encontro face a face com o Senhor. Quando você abrir para o Senhor e dizer a Ele o que está acontecendo com você, você precisa abrir o seu coração. Abrir totalmente o seu coração para Ele. Talvez o que você está precisando hoje, meu querido, é perdão. Ou a misericórdia. Porque talvez você tenha andado fora do caminho de Deus e longe dele. Hoje você precisa abrir o seu coração e pedir ao Senhor: Senhor, me perdoa. Perdoa os meus pecados. Eu tenho feito errado. Eu falhei. Eu tenho duvidado da tua presença. Eu tenho tido uma fé tão pequena. E você deve dizer: Senhor, me perdoa. Perdoa os meus pecados. Cura meu coração. E purifica minha alma. E você receberá o descanso que Deus tem para a sua alma. Mas tudo isso só vai acontecer se houver arrependimento. Para que Deus se mova, deve haver arrependimento. Eu quero ler Atos 17:30. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todos.
O Senhor diz a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam e se voltem a Ele. Agora, Deus está dizendo para todos: se arrependam dos seus pecados e se voltem para mim, diz o Senhor. Se você quer ter paz, se você quer ter a presença de Deus e descanso para a sua alma, se você se sente cansado, você precisa voltar o seu coração para Ele e pedir a Ele perdão. Se nós nos arrependermos, eu tenho certeza que um trabalho maravilhoso, uma obra maravilhosa vai começar na sua vida, na sua família, no seu casamento, nas suas finanças e na sua vida espiritual. A paz de Cristo vai reinar mais uma vez no seu coração. Se você precisa de paz, se você precisa de uma resposta, volte o seu coração para a presença de Deus. Moisés queria alguém que acompanhasse ele, que ajudasse ele. E o que Deus disse para ele? Eu vou te acompanhar. Minha presença irá com você e eu te darei descanso. Talvez você seja como Moisés. A única coisa que você tem agora é a sua fé e a sua esperança em Deus. Mas isso é tudo que você precisa. Você não precisa de mais nada. Se você tem fé e esperança no Senhor, isso é tudo que você precisa. Talvez você não sabe como pedir a Deus. Talvez você não tenha saúde, você ainda não tem o seu ministério, você não tem um companheiro, uma esposa, um esposo, você não tem um trabalho. Mas entenda uma coisa, se você tem a presença de Deus na sua vida, você tem tudo que você precisa, porque Deus não perde nenhuma batalha. Sim, Ele nunca perde uma batalha. Se você costuma ler a Bíblia, você vai encontrar que todas as vezes que Deus estava com seu povo, o povo de Israel, eles tiveram vitória, porque eles estavam andando na presença do Senhor. E eles nunca perderam uma batalha quando a presença de Deus estava com eles. Se você já leu a Bíblia, você sabe do que eu estou falando. Mas quando eles pecavam, eles perdiam as batalhas. Nós vemos esse exemplo ali quando Acã desobedeceu a Deus. Isso está escrito lá em Josué 7:20. Por causa desse homem e da sua família, o povo de Deus todo perdeu a batalha. Você sabia que pecado é uma das grandes causas, é uma das maiores causas de derrotas na vida cristã? Nós, como filhos de Deus, nós somos lavados pelo sangue de Jesus.
Se nós nos convertemos a Jesus, nós não podemos viver com Deus e pecado ao mesmo tempo. Não tem como viver com essas duas coisas. Por quê? É claro que Deus nunca nos abandona. Se você nasceu de novo e o Espírito Santo está na sua vida, mas tem uma diferença muito grande entre o Espírito Santo estar com você e o Espírito Santo governar a sua vida. Tem uma diferença muito grande. Alguns cristãos têm feito como Paulo disse em 1 Tessalonicenses 5,19. Ali diz: não apagueis o Espírito Santo. Não pare o trabalho do Espírito Santo na sua vida. Porque quando a gente faz isso, fazemos coisas que são contra a palavra de Deus. Nós paramos o trabalho do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós podemos parar essa ação do Espírito Santo em nossas vidas. Como a gente pode parar? Como você pode parar o trabalho, a obra do Espírito Santo na sua vida? Eu vou te dar algumas dicas, alguns pontos. Quando decidimos andar conforme a nossa vontade, quando tomamos atitudes contrárias à palavra de Deus, quando fazemos aquilo que queremos, mas não aquilo que a Bíblia fala, quando eu não peço a Deus direção e quando eu não faço quando eu faço decisões de acordo com a minha própria vontade. Algumas vezes a gente fala: Espírito Santo, me dá um tempo e deixa eu fazer do meu jeito. Nós não pedimos uma direção. Quando a gente faz essas decisões por nós mesmos, nós vamos para o deserto. Ou melhor, a gente fica no deserto. Não é Deus que nos leva para lá, para o deserto. Mas foi por causa de uma decisão, uma desobediência. Uma desobediência a Deus e sua palavra. Vamos continuar lendo Êxodo 33, agora versículo 15 até o 17, que diz assim: Então Moisés disse: Se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato? Será que não é o fato de andares conosco de maneira que somos separados, ou eu e o teu povo de todos os povos da terra? O Senhor disse a Moisés: Farei também isso que você falou, porque você alcançou o favor diante de mim e eu o conheço pelo nome. Aleluia. Depois de Deus falar que iria com ele e lhe daria descanso, Moisés disse: a sua presença é tudo que eu preciso. Se a tua presença não for conosco, não nos mande daqui, não nos tire daqui. Moisés basicamente estava dizendo: a única coisa que fará diferença entre nós, os cristãos, e outro povo nessa terra é a presença manifesta nas nossas vidas. Uau!
Essa é a única diferença de nós e as pessoas que não conhecem ao Senhor. A presença manifesta de Deus nas nossas vidas. É por isso que nós não podemos deixar a presença de Deus dos nossos corações. Você precisa voltar a buscar a presença do Senhor, para que o Senhor te encha e use e a sua presença vá com Ele. A presença dele vá com você. Deus disse: Moisés, eu irei, farei o que você pediu, porque eu me alegro com você. Lembre-se, se nós queremos a presença de Deus manifestada em nossas vidas, nós precisamos agradar a Deus. Como agradar a Deus? Você pode agradar a Deus se você tem um coração quebrantado. Deus ama um coração quebrantado. Você pode agradar a Deus se você tem um coração humilde. E também você agrada a Deus com sua obediência. Porque Moisés, ele foi um homem que obedeceu a Deus. Moisés obedeceu a Deus. Ele fez o que Deus pediu para ele fazer. Nós não podemos ter a presença de Deus sem obedecer e sem obediência e santidade. Jesus disse: se nós queremos conhecer a Deus, se você quer ter a mão de Deus te guiando, você precisa obedecer a Ele. Vamos ler João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Em outra versão diz: me farei conhecido para com ele. Queridos, a presença de Deus se manifestará na sua vida quando existe obediência à palavra e não somente conhecimento da palavra. Muitos de nós conhecemos a palavra, mas não têm obediência. Muitos cristãos declaram e falam que amam a Deus, mas eles não têm experiência da presença de Deus, porque a única coisa que eles sabem são os mandamentos, mas eles não obedecem a esses mandamentos. Quais são esses mandamentos? Eu posso mencionar alguns. Amar os nossos vizinhos, o nosso próximo, amar o nosso inimigo, estar junto com os nossos irmãos nas reuniões. Mas algumas pessoas dizem: eu não gosto de estar em reuniões, estar com meus irmãos. Obedecer aos líderes. Perdoar aqueles que nos ofenderam. Eu sei que não é fácil, mas perdoar pessoas que nos ofenderam. E também, nesse tempo que não temos reunião, sermos fiéis nos nossos dízimos e ofertas, mesmo com a igreja fechada. Porque a igreja está fechada, as pessoas às vezes pararam de ser fiéis. Precisamos andar em santidade e fugir do pecado.
São alguns dos mandamentos que precisamos obedecer para que tenhamos a presença de Deus nas nossas vidas. E eu quero te animar a buscar a presença do Senhor, porque Deus se revela, Ele fala quando nós buscamos a Ele. E eu tenho certeza, se você dobrar os seus joelhos com confiança e fé e um coração humilde, Deus irá se revelar a você. Porque Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda é aquele que me ama. E aquele que me ama, eu me revelarei a ele. Eu vou ler mais uma vez. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda é aquele que me ama. E o que me ama, eu revelarei eu mesmo a ele. A primeira coisa que nós precisamos fazer para que ele se manifeste a nós é obediência ao que está escrito e todos os ensinamentos da palavra de Deus. Eu quero ler Romanos 8:8, que diz: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. A Bíblia diz que Moisés agradou a Deus, mas aquele que é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Quem vive na carne jamais agradará a Deus. E o primeiro passo em obediência é arrependimento. Arrependimento das coisas que temos feito errado. Esse é o primeiro passo. Não importa como é a sua vida. Não importa o que aconteceu com você. Se hoje você se arrepender e mudar sua atitude, Deus irá se manifestar na sua vida. Eu tenho certeza. Muitas vezes, eu me senti fraco, triste. Eu vi que eu estava no deserto. Aí eu busquei ao Senhor. Eu me arrependi dos meus pecados. E Deus me visitou. Muitas vezes a presença de Deus se manifestou na minha vida. E eu sei que Deus quer fazer a mesma coisa com você. O que aconteceu na minha vida, Ele quer fazer na sua também. Quando você se arrepende e se humilha diante de Deus, Ele te enche com a presença dEle e faz de você uma pessoa forte nele e mais humilde diante das pessoas. Ele te faz forte diante dele, mas humilde diante das pessoas. Cristãos que conhecem a presença de Deus se tornam mais humildes, mais amorosos e mais obedientes. Cristãos que se arrependem dos seus pecados e conhecem a presença de Deus, eles vencem tentações e pecados. Quanto mais perto da presença de Deus você estiver, mais transformado você será. Essa é uma chave. Quanto mais próximo da presença de Deus, mais transformação haverá na sua vida. Eu costumava dizer, é fácil saber quem realmente está na presença de Deus, quem está andando em obediência na palavra de Deus.
Por favor, eu quero estar concluindo agora. Please take a step of faith. Dê um passo de fé. Take a decision Faça uma decisão presence of God. de ir à presença de Deus, ir para a tenda, para estabeleça esse tempo de estar na presença de Deus todos os dias. Faça uma decisão, se arrependa dos seus pecados, porque os seus pecados vão te levar para longe da presença de Deus, não somente agora, mas para sempre. Tome esse passo de fé e Deus irá honrar você. Ele vai te encher com o Espírito Santo. Faça como Moisés disse: eu preciso do Senhor. A sua presença é tudo que eu preciso. Se a tua presença não for comigo, não me tire daqui. Tudo que eu preciso é a presença do Senhor. Vamos fechar nossos olhos. Onde você estiver, feche os seus olhos e ore ao Senhor agora. Tome um passo de fé. Olhe para a sua vida e se arrependa dos seus pecados. Fale tudo que está no seu coração. Abra-se para Ele. Se você se arrepender agora, se você disser: Deus, eu falhei, eu pequei, eu cometi vários erros e eu estou aqui me arrependendo de todos os meus pecados. Limpa minha vida. Fale agora ao Senhor. Ele está ouvindo. Tire esse tempo. Porque na presença dele você é fortalecido. E é na presença dele que você tem uma resposta para tudo aquilo que talvez esteja te confundindo, esteja te deixando perdido. Se você se afastou dele, volte-se para ele. Deus está te esperando. Por favor, volte para a presença dele. Em nome de Jesus, eu oro por todos os meus irmãos e irmãs. Visite-os. Espírito Santo, toca o coração deles. Traga um arrependimento profundo. Que as atitudes deles sejam transformadas. Fale ao seu coração e manifesta. Em nome de Jesus, eu oro. Em nome de Jesus, eu te abençoe, você e sua família. Que o Senhor te abençoe. Que a presença do Espírito Santo seja com você. E que o Espírito Santo seja com você durante toda essa semana. Seja abençoada. Em nome de Jesus. E nos vemos semana que vem. Amém.